Olá, vamos fazer agora a correção da lista número 2. Primeiro exercício, escreva um algoritmo em Python para ler um valor e escrever se é positivo ou negativo. Considere o valor 0 como positivo. Então vamos lá, vamos adicionar aqui um código e vamos fazer o nosso algoritmo, nosso programa em Python. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a entrada. Então, eu vou solicitar um número. Eu vou trabalhar com um número inteiro. Input. Digite o número. Digite o número. Para eu comparar, ver se um número é positivo ou negativo, eu tenho que verificar se ele é maior ou igual a zero. Se ele for maior ou igual a zero, ele é positivo, já que o enunciado está dizendo para a gente considerar o zero como positivo. Então vamos colocar aqui essa comparação. Se o número for maior ou igual a zero, então eu vou dar uma mensagem dizendo que ele é positivo. Número positivo. Caso contrário, então eu coloco um else. Caso contrário, aquele número é negativo. Print número negativo. Pronto. O que eu fiz aqui foi trabalhar com a função if e o else, os condicionais. Se essa condição for verdadeira, ele executa o que estiver abaixo. Caso contrário, else, ele executa o que estiver abaixo. Nunca se esqueçam de verificar aqui as indentações. Esse bloco ele está para dentro do if, portanto, ele está dentro da sentença do if. Já o else, mesma coisa. Esse print ele está para dentro do else. Ele tem uma indentação adentro do else, portanto, ele está dentro do bloco do else. E como o if e else eles têm o mesmo alinhamento, significa que eles estão dentro do mesmo bloco. Ok? Então, esse foi o exercício número 1. O próximo exercício, faça um algoritmo em Python para descobrir se um dado número inteiro é múltiplo de 5. Então, o que significa um número ser múltiplo de outro? Significa que se eu pegar esse número e dividir por um outro, o resultado dessa divisão é inteiro, ou seja, não sobra resto. Então, por exemplo, no caso aqui nós temos o 5, que nós devemos testar. Então, todos os números que forem divisíveis de 5 e não sobrar resto da divisão são múltiplos de 5. Então, vamos fazer aqui o nosso algoritmo. Primeira coisa, vou pedir para ele digitar o número, um número inteiro. Input, digite o número. Digite o número. Vou colocar aqui a minha divisão. Minha divisão vai ser o número que foi fornecido por 5. Só que eu não posso dividir, eu até poderia, mas a maneira mais fácil de eu testar se sobra resto ou não é utilizando uma
função ou um operador aqui do Python que é o módulo. O módulo ou o porcento, ele retorna o resto de uma divisão. Portanto, se o resto da divisão, ou se a divisão for exata, o resto é zero. Caso contrário, a divisão não é exata, o resto, essa divisão é maior do que zero. Então eu vou colocar aqui o resto para ficar mais fácil da gente identificar, é uma variável. Então resto é igual ao número módulo 5 ou mod 5. Agora eu vou fazer o teste. Se o resto for maior do que zero, significa que aquele número não é múltiplo de 5. Então vou colocar aqui print não é múltiplo de 5. Caso contrário, ou else, caso contrário, ou senão, print é múltiplo de 5. Se o resto for maior do que zero, não é múltiplo de 5. Caso contrário, ou seja, se o resto for igual a zero, ele vai ser múltiplo de 5. Vamos executar aqui. Digite o número. Vamos colocar aqui número 15. Número 15, o resto da divisão de 15 por 5 é zero. Portanto, ele é múltiplo de 5. Vamos testar aqui com o número 23. O 23 não é múltiplo de 5. Ok? Vamos para o próximo exercício, o exercício número 3. Faça um algoritmo em Python que leia um determinado ano e mostre se ele é ou não bissexto. Todo ano exatamente divisível por 4 é bissexto, exceto os anos exatamente divisíveis por 100. Mas esses anos centenários são bissextos se forem exatamente divisíveis por 400. Então, qual é a regrinha para a gente saber se um número é bissexto ou não? O que ele está dizendo, ó, o resto da divisão por 4 tem que ser zero, ou seja, exatamente divisível por 4 tem que ser igual a zero. Mas aqui tem uma exceção, ó, os anos exatamente divisíveis por 100. Então, aqueles anos que forem exatamente divisíveis por 4, mas que forem também exatamente divisíveis por 100, não podem ser considerados bissextos. Mas esses anos centenários são bissextos se forem exatamente divisíveis por 400. Então, eu vou ter que fazer aqui também uma operação para verificar se aquele ano é exatamente divisível por 400. Então, vamos lá. Vamos começar pedindo aqui o ano. Input. Digite. Digite o ano. Vou considerar, logicamente, um ano como sendo um int, né, um inteiro. Então, vamos verificar aqui a primeira situação. Se if ano módulo 4, ou seja, se o resto dessa divisão aqui for
exata, se o resto for zero, o que tem que acontecer? Se o resto dessa divisão for exata, eu tenho que testar, ver se os anos eles também são ou não exatamente divisíveis por 100. Então, vou testar aqui, ó. If ano módulo 100 for diferente de zero. Então, aqui ele está falando o seguinte, ó. Exceto os anos exatamente divisíveis por 100, ou seja, ele tem que ser divisível por 4 e o resto da divisão aqui tem que ser diferente de zero. Aqueles anos que a divisão é exata de 100 aqui por exata, esses anos não são bissextos. Então eu tenho que verificar aqui. Se o resultado aqui da divisão, ou o resto da divisão, for diferente de zero, ele é considerado bissexto. Ok? Só que eu tenho que fazer mais uma checagem. Tem outra condição aqui que pode acontecer também. Esses anos são anos centenários, são bissextos se forem exatamente divisíveis por 400. Então ele pode ser nessa situação em que o resto da divisão seja diferente de zero, ou o resto seja zero na divisão por 400. Então, vou colocar aqui, ó, ou ano módulo 400 igual a zero. Então, o resto da divisão por 400 tem que ser zero. Então, se for isso daqui ou isso daqui, mas tiver acontecido isso daqui, ele vai entrar e dizer que o ano é bissexto. Então, vou colocar aqui um print, ano bissexto. Ok, caso contrário, então, else, se não, então, se ele não satisfizer essa condição, ele não vai ser bissexto. Então, vou dar um print aqui, ano não bissexto. Agora, se ele não for divisível por 4, ou o resto da divisão não for exatamente zero, for diferente de zero, o que vai acontecer? Ele também não é bissexto. Então, eu vou colocar aqui else print ano não bissexto. Esse else aqui, ele está alinhado com esse if aqui do ano módulo 4. Esse else aqui está alinhado com esse if aqui do ano módulo 100 or ano módulo 400. Então, nunca se esqueçam do alinhamento. O alinhamento vai indicar a qual if o else se refere. Vamos fazer aqui o teste, vamos ver se está de acordo. Então, o ano de 1600. O ano de 1600 é bissexto. Vamos testar aqui o ano 2000. O ano 2000 é bissexto. Vamos testar o ano de 1900. Ano 1900 não é bissexto. Vamos testar o ano de 2022, não bissexto, e 2024 é bissexto.
Então, essa aqui é uma das formas da gente fazer esse exercício. Eu posso aqui ajustar essas condições aqui, da seguinte forma. Então, eu posso juntar esses dois ifs aqui em um só. Por quê? Porque essa condição aqui de baixo, ela só vai acontecer se essa daqui acontecer. Então, se o ano módulo 4 igual a zero, se o resto da divisão aqui for zero, vai ser verdadeiro e ele vai executar esse daqui, somente se esse for verdadeiro. Então, eu posso dizer o seguinte, que se acontecer isso daqui e isso daqui, o ano é bissexto. Então, eu posso trocar aqui essas duas linhas por uma linha só para simplificar o meu código. Então, eu vou colocar aqui, vou tirar esse aqui e vou colocar um assim. Se o ano módulo 4 for igual a zero, end e acontecer tudo isso daqui, então vai ser isso daqui até isso daqui. End ano módulo 100 diferente de zero ou ano módulo 400 igual a zero, daí sim ele é bissexto. Então eu posso tirar aqui esse else e ficaria somente um if. E nesse if ele já estaria testando todas as situações. O ano de 1900, não bissexto. O ano de 1600 é bissexto. O ano de 2000, bissexto. O ano de 2022, não bissexto. E o de 2024, ele é bissexto. Então, nós podemos fazer aí dessas duas formas, com o if sendo dividido em dois, sendo quebrado em dois ifs, e dessa forma a gente colocando tudo em um if só. Daí vai da forma como você acha mais fácil você entender e assimilar a lógica, ok? Então, esse foi o exercício número 3. O exercício número 4. Em um mercado, as maçãs custam R$ 1,10 se forem compradas menos do que uma dúzia, e 90 centavos se forem compradas pelo menos 12. Escreva um algoritmo em Python que leia o número de maçãs compradas e calcule e escreva o valor total da compra. Então vamos aqui solicitar a quantidade de maçãs. Quantidade é igual. Input, digite a quantidade de maçãs. Isso daqui, logicamente, eu vou considerar como sendo um inteiro, quantidade inteira de maçãs. Ok, então eu vou colocar a seguinte situação. O valor da maçã, se for o preço da maçã, é R$ 1,10 se for comprado menos do que uma dúzia, e 90 centavos se for comprada uma dúzia ou mais. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou criar uma variável chamada preço e vou colocar o valor aqui de 1,10 para cada maçã, que é o preço dela normalmente. Normalmente, no caso aí, menos do que uma dúzia. Ok, aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar se a quantidade, então se a quantidade de maçãs for maior ou igual a 12, significa o quê? Significa que eu tenho que fazer um outro preço. Agora o preço é 90 centavos. Preço igual a 0,90, 90 centavos a maçã.
mas só se a quantidade for maior ou igual a 12. E o total, como que eu calculo? Então, o total eu vou calcular com o preço vezes a quantidade de maçãs. Repare o seguinte, aqui se o preço inicialmente é 1,10, mas se a quantidade de maçãs for maior ou igual a 12, então eu troco o preço para 90 centavos. O cálculo ele vai fazer de qualquer forma, sendo a maçã 1,10 ou a 90 centavos, ele vai ter que calcular isso daí. Então, o que está dentro desse if é somente o preço recebendo 90 centavos. O total ele já não está dentro do if, né? Ele está colado aqui, o identamento não está identado para dentro do if. Por quê? Porque ele vai ser executado sempre sendo o preço 1,10 ou 90 centavos, eu tenho que calcular esse total. Tome cuidado sempre com a indentação e o alinhamento dos seus blocos, né? Porque eles vão delimitar o que uma linha está dentro da outra, ou se uma linha está dentro da outra ou não. Vamos lá. Print. Então eu já tenho o valor total. Vou formatar isso daqui. Vou colocar aqui em reais. Total. 2 pontos,2f, com duas casas decimais, depois da vírgula. Vamos colocar aqui a quantidade de maçãs, vamos supor 10. Então ele considerou aqui 10 maçãs. 10 maçãs é maior do que 12? Não. Portanto, ele vai considerar o preço 1,10. 10 vezes 1,10 dá R$11. Ok. Vamos executar de novo agora com 14 maçãs. 14 maçãs é maior ou igual a 12? É. Então, o preço passa a ser 90 centavos de cada maçã. Portanto, o total vai ser 14 vezes 90 centavos. 12,60 é o valor final. Ok? Esse foi o exercício número 4. Vamos agora resolver o exercício número 5. Deseja-se implantar um controle de entrada no estacionamento da universidade, em que somente os veículos com placa ABC 1234, XYV9911 ou WWW0011 são permitidos. E também estão liberados os veículos com adesivos na cor azul ou que tenham escrito a palavra professor em um dos adesivos de qualquer cor. Faça um algoritmo em Python que solicite os dados de entrada necessários e faça o controle de entrada exibindo as mensagens, entrada permitida ou entrada negada, conforme a situação. Bom, então primeiramente a gente vai identificar aqui as entradas que nós teremos. Então aqui eu preciso pedir as placas, né, ou a placa do veículo, qual que é a placa do veículo. Aqui ele está falando da cor, né? Então vou ter que pedir aqui a cor para ser digitada e também a palavra, né? O tipo, algo assim, em um adesivo de qualquer cor. Então eu tenho aqui 3 entradas, né? Placa, a cor e um texto do adesivo. Então são esses 3 itens que eu vou pedir. Então placa vai ser input, digite a placa. Aqui eu não vou converter para float nem inteiro, nem int, porque a placa é uma string, né? É um texto, tá? Então não vou converter, porque eu vou trabalhar com texto, com valores caracteres, não é número, ok? Por isso eu não vou converter para float nem int.
Mesma coisa vale para a cor. Digite a cor. E o texto também. Input, digite o texto do adesivo. Ok. Aqui é digite a cor do adesivo também, né? Para ficar mais fácil de entender. Bom, então quais as condições eu tenho que testar para poder deixar o veículo entrar? Então o veículo vai poder entrar se a placa for essa, ou essa daqui, ou essa daqui. Uma dessas 3 placas. Também estão liberados os veículos com adesivos na cor azul. Então vamos lá, vamos testar aqui, ó. If, então se a placa for igual a ABC tracinho 1, 2, 3, 4, significa que a placa pode entrar. Ou a placa for igual a XYZ 9911, também ele vai estar liberado para entrar, ou a placa for www-0011. Então, se for a placa for essa, ou a placa for essa, ou a placa for essa, então ele pode entrar. Eu tenho mais condições aqui. Também estão liberados os veículos com adesivos na cor azul. Então, ou a cor tem que ser azul. Então, azul, se a cor for azul, ele pode entrar. Ou a palavra professor. Então, a gente coloca aqui o texto, né, que a gente solicitou aqui, tem que ser igual a professor. Então, se for uma dessas situações, se a placa for essa, ou a placa for essa, ou a cor azul, ou o texto professor, então, print entrada permitida. Caso contrário, então, else. Se não for nenhuma dessas situações aí, a entrada está negada ou bloqueada. Vamos executar aqui, vamos ver qual será o resultado. Então a placa, eu vou colocar aqui a placa, uma placa qualquer aqui. A cor do adesivo eu vou colocar preto. E o texto do adesivo eu vou colocar professor. Então o adesivo preto escrito professor deve permitir a entrada, né, porque o professor, qualquer cor de adesivo está liberado. Entrada permitida. Vamos colocar aqui então uma outra placa qualquer, com a cor do adesivo azul e o texto aluno. Entrada permitida porque eu tenho um adesivo na cor azul. Ok. Vamos testar agora uma daquelas placas ali. Então vou testar a XYZ 9911. Tome cuidado ao digitar algum desses textos aqui, porque nós colocamos aqui tudo em maiúsculo, tá? Então, na hora que for fornecido,
vai ter que ser fornecido tudo em maiúsculo, porque ele diferencia maiúsculas de minúsculas. Então vamos colocar um adesivo preto e o texto do adesivo aluno. Então agora ele deixou passar porque eu tenho aqui uma placa daquelas permitidas. E aí vou colocar uma situação aqui que não é permitida, a cor do adesivo preto e aluno no texto. Entrada negada. Ok, então esse foi o exercício número 5. Exercício número 6. Faça um algoritmo em Python para solicitar os valores a, b e c e calcular o resultado x de uma equação do segundo grau pela forma de Bhaskara, sendo que delta é igual a b² menos 4ac e a fórmula para calcular o x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta dividido pelo 2a. Então, esse delta aqui nós fizemos na lista 1. Na lista 1 tinha um exercício que nós calculamos esse delta aqui, agora a gente vai calcular novamente. Aqui algumas observações. Quando delta for igual a zero, nós temos somente uma raiz real, ou seja, a raiz de x1 e x2 vai ser a mesma. Quando delta for maior do que zero, nós temos duas raízes reais, que aí nós vamos calcular aí x1 e x2, uma com o sinalzinho de mais e outra com o sinalzinho de menos. Quando delta for menor do que zero, nós temos duas raízes complexas. Aí essa resolução não pertence ao conjunto dos números reais. E aí a gente vai colocar uma mensagem informando que não tem raízes reais. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui. Vou colocar aqui um código e pedir os três valores. A igual float de input, digite o valor de A. Então eu vou permitir a entrada aí de A, B e C. Ok. Então solicitei os três. Eu vou calcular o delta. Então delta é igual. O valor do delta vai ser b ao quadrado, então b elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A e vezes o C. Então esse é o delta. Então, se você quiser colocar aqui um parênteses envolvendo tudo, também pode colocar. Ok, então vamos mostrar aqui, por enquanto, o delta, só para a gente ver se está no caminho certo. Delta. Vou executar, vou colocar aqui com os valores para a gente testar. Então, 3 e menos 4. Delta foi 25 aqui nesse caso. Então, delta foi 25. O que a gente tem que verificar aqui? A gente vai ter que verificar se o delta é menor do que zero, é maior do que zero ou igual a zero. Quando que a gente vai conseguir calcular a raiz real? Somente quando o delta for maior ou igual a zero, né? Porque se for menor do que zero, a gente nem vai conseguir calcular o x1 e x2. Então a gente nem vai precisar calcular. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou verificar se o delta, if delta menor do que zero, ou seja, se ele não tiver raízes reais, eu já vou falar para ele. Vou dar um print aqui formando não
existem raízes reais. Só raízes complexas, então não pertence aos números reais. Eu não consigo calcular. Ok. Se não, ou seja, se o delta não for menor do que zero, ele pode ser o quê? Ele pode ser maior ou igual a zero. Então, se ele for igual a zero, então se o delta for igual a zero, vou colocar um print aqui. Ó. Opa. If delta igual a zero, se o delta for igual a zero, eu vou colocar um print aqui, ó. Uma raiz real, ou seja, né, ou o x1 vai ser igual ao x2. Eu vou ter uma raiz real, tanto para executando menos a raiz, quanto por mais a raiz. Else, senão, o delta pode ser somente maior do que zero, né? Então, print duas raízes reais. Vamos executar isso daqui para ver o que acontece. Então, vou colocar aqui os valores 1, 3 e menos 4. Então, o delta foi 25. Então, se o delta foi 25, ele é menor do que zero? Não. Então, ele entra nesse else aqui. Senão, o delta é igual a zero? Não. Ele é maior do que zero. Então, ele entra aqui e mostra a mensagem duas raízes reais. Vamos executar de novo com outros valores. 1, menos 6 e 9. O delta foi zero. Ó, o delta foi zero. Então, se o delta é zero, então ele não é menor do que zero. Então, ele não vai entrar aqui. Ele entrou aqui nesse else. Ele comparou o delta é igual a zero? Sim. Então, ele mostrou essa mensagem aqui. Uma raiz real ou x1 igual a x2. Agora, vamos colocar aqui mais alguns valores. Por exemplo, 5 e 7. Não existem raízes reais, porque o delta deu negativo. Então, o delta deu negativo, ele já entrou aqui, mostrou a mensagem e não executou nada aqui para baixo. Ok, então o que a gente vai ter que fazer aqui? Eu resolvi fazer esse passo a passo aqui só para ilustrar o que está acontecendo aqui com o delta em cada situação. Tá? Agora, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer os cálculos aqui de x1 e x2. x1 e x2 eu vou executar no caso quando. Né? Então, por exemplo, o x1 ou o x2 eu vou executar sempre, mas aqui se o delta for zero, eu vou ter uma raiz real só, eu não preciso calcular o x2, mas não significa que você não possa calcular o x2, você pode calcular. Para ficar mais simples, eu vou calcular tudo aqui no final, para a gente simplificar as coisas, senão eu vou ter que colocar um código aqui e outro código aqui fazendo a mesma coisa. Então, para ficar mais simples, eu vou colocar aqui de uma vez só e fazer o x1 e x2, não importa se o x1 for igual ao x2, quando o delta for zero, eu vou mostrar os dois iguais, não tem problema nenhum. Então, vamos lá, x1. O que é o x1? O x1 vai ser, então, menos b
menos b mais, então menos b mais, então aqui você tem mais ou menos, então o x1 eu vou começar com o mais, e o x2 lá eu vou fazer com o menos aqui. Então o b menos b mais. Aqui dentro eu tenho o delta, né? Raiz de delta. Então se eu tenho raiz de delta aqui, como que eu faço para calcular a raiz? A gente viu que existe uma função chamada sqrt, que é do Python. E para eu poder usar, eu tenho que fazer uma importação da biblioteca match. O Python ele tem muitas bibliotecas que facilitam a nossa vida. Então, dependendo da situação, a gente utiliza uma determinada biblioteca porque já tem coisas prontas. Isso aí você tem bibliotecas que vão lá desde a parte de matemática, estatística, a parte de análise de dados, enfim. Muitas bibliotecas prontas já. Então eu vou fazer a importação dessa biblioteca Math para eu poder usar ela aqui dentro. E aí eu vou colocar assim, math.sqrt, que é a funçãozinha que calcula a raiz quadrada, sqrt square root, a raiz quadrada de delta. Ok? Então, menos b mais math.sqrt de delta, então a raiz de delta. E isso daqui, o que eu vou dividir pelo 2a? Eu vou dividir pelo 2a tudo isso daqui, ó, menos b mais raiz de delta, tudo isso aqui eu vou ter que dividir pelo 2a. Então, se eu vou dividir tudo isso aqui pelo 2a, então o meu parênteses aqui, ó, tem que estar englobando tudo. Daí, no final, eu vou dividir aqui pelo 2 vezes o a. Ok? E o meu x2 eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que aqui ao invés do sinal de mais, eu vou colocar o menos, né? Então, eu vou até copiar aqui. Então, aqui vai ser menos b menos... Ok. E aí, lá no final, eu vou dar um print colocando aqui o x1 e x2. Então, x1 vai ser x1 print x2 x2. Então, não importa se o x1 vai ser igual ao x2 aqui, se o delta for zero, vou mostrar os dois iguais. Vamos testar agora, vamos ver quanto que dá aqui. Então, vamos supor que o delta vai ser maior do que zero, então eu vou colocar aqui os valores de entrada 1, 3 e menos 4. Então, eu vou ter aqui o delta valendo 52. E o x1 0,6 e o x2 menos 6,6. Vamos executar agora com os valores com uma raiz real. Então, vai ser 1, menos 6 e 9. 1 menos 6 e 9, olha lá, ele vai dar uma mensagem aqui, ó, uma raiz real ou x1 igual a x2. Foi o que aconteceu aqui, né? Mostrei aqui os dois valores como sendo iguais. Vamos colocar aqui os valores para me trazer uma raiz inexistente aqui. Vamos colocar aqui 1, 5 e 7, menos 3 o delta. Não existem raízes reais, daí ele não executa aqui, porque ele entrou aqui nesse if e já não executou tudo que tinha aqui para baixo. Ele só vai executar o else aqui, o que está aqui dentro do else, caso
o delta seja zero ou maior do que zero, né? Esse foi o exercício número 6. Vamos para o exercício número 7. Tendo como entrada altura e sexo codificado na seguinte forma: 1 feminino, 2 masculino de uma pessoa, construa um algoritmo em Python que calcule e imprima o peso ideal, utilizando a seguinte fórmula: para homens e para mulheres. Bom, quais variáveis de entrada nós temos aqui? Vamos lá, então vamos começar analisando as variáveis de entrada, a altura e o sexo. Então vamos começar pedindo aqui o sexo. Int input digite 1 para feminino e 2 para masculino. Depois a gente tem que pedir a altura. A altura, vou considerar como sendo um float, input, digite a altura em metros. Bom, aí vamos agora fazer a verificação. Para eu calcular o peso ideal para homens, eu tenho essa fórmula de cima. Para mulheres, essa outra fórmula de baixo. Então eu tenho que verificar se é um homem ou se é uma mulher para eu escolher qual fórmula eu vou utilizar. Então eu vou verificar. If, se o sexo for 1, ou seja, se for feminino, eu vou utilizar a fórmula para calcular o peso ideal, que é 62,1 vezes a altura menos 44,7. Se não C, ou seja, se o sexo for masculino, eu vou utilizar a outra fórmula. 72,7 vezes a altura menos 58. Se for 1, se for 2 e else. Caso não seja nenhuma dessas opções, eu vou mostrar uma mensagem aqui, ó. Opção inválida. E no final de tudo, eu vou mostrar o peso ideal. Print peso ideal. Peso. Aqui eu vou colocar o peso igual a zero, porque caso ele não entre nem aqui, caso a opção seja inválida, né, o peso não vai receber valor nenhum. Daí ele não vai encontrar esse peso aqui. Então eu vou começar ele com zero. Caso ele não entre nem nessa opção 1, nem no 2, caso ele vá para o else, ele tem aqui o valor do peso como sendo zero. Vamos executar aqui, ver se funciona. Vamos colocar aqui 1 feminino. Vamos colocar aqui 1,7. Peso ideal 68,86 kg. Vamos rodar aqui com opção 2. 1,7
81, 73,58 é o peso ideal. Vamos colocar aqui alguma opção inválida, opção, por exemplo, 3. Opção inválida, o peso ideal 0. Ok? Então, esse foi o exercício número 7. O exercício número 8. Escreva um algoritmo em Python para ler dois valores e uma das seguintes operações a serem executadas e codificadas da seguinte forma: 1. Adição, 2. Subtração, 3. Divisão, 4. Multiplicação. Calcular e escrever o resultado dessa operação sobre os dois valores lidos. Muito bem. Então eu tenho que solicitar aqui dois valores e a operação que eu quero executar. Se for adição é 1, se for subtração 2, divisão 3, multiplicação 4. Então, de entrada eu vou ter dois valores e a operação. Então vamos lá. Valor 1, float. Input, digite o valor 1. E o valor 2, digite o valor 2. E eu vou ter aqui a operação. Vou colocar aqui a operação, int, input, digite 1 para adição, 2 para 2 subtração, 3 divisão e 4 multiplicação. Ok. Bom, daí eu vou fazer as verificações. Se for digitado 1, eu vou ter que fazer a soma entre o V1 e V2. Se for a subtração, é a diferença entre o V1 e V2, a divisão V1 por V2, multiplicação V1 por V3, por V2. Bom, daí, então vamos lá. Primeiro eu vou verificar. If, se a operação for 1, eu vou criar uma variável aqui em cima chamada total, começando com 0. Daí eu vou colocar assim: se for igual a 1, o meu total vai ser o V1 mais o V2. É uma soma. Elif, se não C, o S for igual a 2, o total vai ser V1 menos o V2. Se não C, S igual a 3, total igual V1 dividido por V2 e, por fim, se a operação for 4, é o total, que vai ser V1 vezes V2. E caso não seja nenhuma dessas opções, eu vou colocar aqui um print operação inválida. E no final de tudo, eu vou dar um print com o total. Total vai ser o total. Então, se for 1, ele vai fazer a soma. Se não C for 2, ele vai fazer a subtração. Se não C for igual a 3, divisão. Se não C, a multiplicação.
Caso não seja nenhuma dessas opções, ele vai jogar a mensagem na tela, operação inválida. Vamos executar aqui, então 1, valor 2, 4, e eu quero fazer uma soma. Total é 5. Vamos colocar aqui o valor 3, o valor 2, 2, e eu quero fazer uma subtração. 3 menos 2, 1, ok. Vamos fazer aqui um valor 1, 6, valor 2, 2, e eu quero fazer uma divisão, 3. Vamos fazer agora com 7, 4, e eu quero fazer uma multiplicação. E por fim, vamos testar aqui uma opção que não corresponde. Operação inválida. Muito bem. Então esse foi o exercício número 8. O exercício número 9. Escreva um algoritmo em Python para ler 3 valores e escrever as somas dos dois maiores. Considere que o usuário não informará valores iguais. Muito bem. Nesse exercício, nós podemos fazer de duas formas. Eu vou fazer aqui das duas formas, uma forma mais curta e uma forma mais extensa. Primeiro eu vou fazer aqui o da forma mais extensa, e depois eu faço da forma mais curta. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir aqui os 3 valores. Então N1 vai ser int de input, digite o número 1. Então número 1, número 2 e número 3, 3 números. Ok. O que eu vou ter que fazer aqui para verificar se um número é maior do que o outro e o segundo maior? Então eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro é descobrir quem é o maior e também depois descobrir quem é o segundo maior e fazer a soma deles. Ok? Então vamos fazer aqui. Aqui nós temos algumas situações, né? Então vamos colocar aqui um rascunho, só para a gente não esquecer. Vou colocar um comentário aqui. Algumas situações que a gente pode ter. O N1, o número 1 pode ser maior do que o N2 e o N2 maior do que o N3, não é isso? Então vou escrever aqui, ó. Se o N1 for maior que o N2 e o N2 maior que o N3, então o N1 é o maior. Ok? Então essa é uma situação em que o N1 é o maior. Então supondo aqui que o N1 seja maior do que o N2 e o N2 é maior do que o N3, então por consequência o N1 é o maior dos três aqui. Ok, então descobri aqui que o N1 é o maior, né? Nessa situação hipotética que o N1 é o maior. Se o N2, agora vamos descobrir o segundo, tá? Então se o N2 for maior, se o N2 for maior que o N3, então o segundo maior é N2. Se não, o segundo maior é N3. Ok? Então, se N2 for maior do que o N3, então ele é o segundo maior. Se não, só pode ser o N3 o maior. Então
então essa daqui é uma situação. Então vamos escrever essa situação aqui em programação. Então vamos colocar aqui, ó, if n1 maior do que o n2, end n2 maior do que o n3, então, ou seja, o n1 maior do que o n2 e o n2 maior do que o n3, é o que está escrito aqui, ó, exatamente. Eu vou criar uma variável aqui em cima para armazenar o primeiro maior e o segundo maior, né? Então, maior 1 vai ser 0, maior 2 igual a 0 também. Então, se o n1 for maior de todos, então maior 1 vai ser o n1. Se o n2 for maior do que o n3, que é essa condição aqui do segundo maior, então maior 2 igual a n2. Se não, só resta o n3 ser o segundo maior. Bom, então essa foi uma condição, né? É o n1 maior de todos, com o n1 maior de todos, e a gente escolhendo aqui, verificando qual que é o segundo maior. Outra situação que a gente pode ter, em que o n2 é o maior de todos. Então vamos colocar aqui o comentário, vamos escrever aqui, ó. Se o n2 for maior que n1 e n2 maior que n3, então o n2 é o maior, é o primeiro maior de todos. Então, se o n2 for maior do que n1 e o n2 maior do que n3, então ele é o maior. Vamos ver agora quem é o segundo maior. Então, se o n1 for maior que o n3, então agora supondo que o n1 seja maior do que o n3, então ele vai ser o maior. Então n1 é o segundo maior. Se não, o segundo maior é o n3. Então, aqui, n2 é o maior de todos. Segundo maior pode ser o n1 ou pode ser o n3. Então, vamos escrever isso aqui na programação. If n2 maior do que n1, end e o n2 maior do que o n3, maior 1 vai ser o n2. Vamos ver agora o segundo maior, que vai ser if n1 maior do que n3, então maior 2 vai ser n1. Caso contrário, só resta o n3 ser o segundo maior. Ok, então essa foi a outra situação. Então aqui eu vou colocar um elif, né? Que ele vai entrar aqui. Aqui. Se não ser, ele vai executar isso daqui. Bom, falta uma última situação, que é a situação em que o n3 seja o maior de todos, né? Então, ele vai cair, logicamente,
num else aqui, porque eu posso ter o N1 maior, o N2 o maior e o N3 o maior, né? O N1 eu já fiz aqui, o N2 só falta o N3. Então, maior 1, consequentemente vai ser o N3. Então, eu vou até escrever aqui, né? Comentáriozinho. Senão, o N3 é o maior. Vamos ver o segundo maior. Então, se o N1 for maior que N2, então o segundo maior é N1. Senão, o segundo maior é N2. Beleza. Então, vamos escrever isso aqui. If N1 maior do que o N2, portanto, maior 2 vai ser o N1. Caso contrário, maior 2 igual a N2. Bom, o exercício está pedindo para a gente fazer aqui a soma dos dois maiores. Então, eu vou criar aqui uma variável soma, recebendo zero aqui em cima. E vou colocar aqui soma. Então aqui, ó, no alinhamento aqui depois de todo mundo, né? Depois de ter executado o if, o elif e o else, eu vou fazer a soma com os dois maiores. Então soma vai ser maior 1 mais maior 2. E mostrar o resultado. Print a soma dos dois maiores valores é. E aí a soma. Deixa eu colocar aqui os comentários de linha a linha. Porque talvez ele... Comentário de uma linha, ok. Não vai aceitar. Aqui. Ok, vamos rodar aqui. Digite o número 1. Então vamos colocar aqui o número 1. Vou colocar aqui, ó, 3, 2 e 1. Ou seja, ele somou aqui o primeiro com o... Opa, coloquei errado aqui, hein? 2 e 3. Então ele somou aqui os dois maiores, que foi o número 1 com o número 2, que deu 5. Vamos somar aqui considerando 3, 2, vamos colocar 2, 3 e 1, como 5, ok. Vamos testar aqui como sendo 1, 2 e 3. Ok, então essa aqui é uma forma da gente fazer, que é a forma mais longa, né? Mais comprida de resolver esse exercício. Tem uma outra forma que é pensando de uma maneira diferente aqui. Então vou adicionar aqui um código. Vamos fazer de outra forma. Como que seria para a gente fazer de outra maneira? Eu vou até aproveitar aqui, né, eu vou pegar aqui as entradas N1, vou colocar aqui, que é a mesma coisa. E aí o que eu vou ter que fazer aqui? Se eu pensar da seguinte forma, eu vou pedir os três valores
E eu já começo colocando aqui o menor deles em N1. Então, ao invés de descobrir qual que é o maior e o segundo maior, eu já coloco o menor deles de cara. Então, eu vou colocar aqui, ó, soma igual a 0. E o menor eu vou colocando como sendo o N1. Então, ao invés de descobrir os dois maiores, eu coloco o menor. Aí eu verifico, ó, se o N2 for menor do que o menor valor, ou seja, do que o N1, né, no caso ali, que vai estar no momento, então o menor vai ser o N2. Se o N3 for menor do que o menor valor vai ser o N3. Então, vamos supor que eu tenha então a seguinte situação. Vamos colocar aqui num comentário. Então, eu tenha lá entrando aqui os valores 2, 1 e 3. O que vai acontecer? Nesse caso aqui, o menor valor começa com 1. Então, vamos colocar aqui, ó. O menor vai estar valendo 2 de cara, né? Aí ele entra aqui, ó. O N2 é menor do que o menor? Sim, é. Então, o menor aqui nesse caso passa a valer 1. O N3 é menor do que o menor? Não. Não. Então, ele não recebe o valor do N3. Então, o menor continua sendo 1. Então, quais valores eu tenho aqui então? O N1 valendo 2, o menor valendo 1 e o N3, no caso o N3 valendo 3. Como que eu vou somar os dois maiores aqui? Então, para eu fazer essa conta, eu vou somar os três valores, N1 mais N2 mais N3, e aí eu subtraio o menor, né? Porque se eu somar os três, o menor vai ser um dos três, né? Consequentemente. Então, eu somo os três e tiro o menor. Daí eu vou ter da mesma forma a soma aí dos dois maiores, né? Então, vou mostrar aqui, ó, soma dos maiores, soma. Então, dessa forma, dá para a gente fazer também, né? 3, 2 e 1, 5. Dá na mesma. Só que é uma outra forma da gente pensar o exercício. Tá. Funciona a mesma coisa. Daí você analisa aí e vê qual que é a lógica que você prefere usar para fazer esse exercício. Ok? Vamos ao exercício número 10. No exercício 10, um banco deseja utilizar o computador para determinar o limite da conta especial de seus clientes a partir do saldo em conta corrente e da conta poupança. Escreva um algoritmo em Python para ler o saldo da conta corrente e da poupança de um cliente e escrever o seguinte: sem conta especial, seu cliente não possui o requisito necessário para a conta especial. Requisito para a conta especial é que o saldo em pelo menos uma das contas deve estar acima de R$1.000. O valor limite da conta conforme especificação abaixo. Então, o valor limite fornecido o cliente deve ser o dobro do maior saldo entre a conta corrente e a poupança. Então, considerando lá a conta corrente e a poupança, ele vai considerar o dobro do maior saldo ou o triplo do menor saldo. Deve ser fornecido limite maior entre essas duas situações. Considere que os saldos da conta corrente e poupança não são iguais. Então vamos abrir aqui um código e verificar aqui o que deve ser fornecido de entrada. Então na entrada eu vou ter saldo da conta corrente e o saldo da poupança. Então eu vou colocar aqui, ó, saldo
saldos da conta corrente, né? Saldo C de conta corrente, float, input. Digite o saldo da conta corrente. E saldo P de poupança, digite o saldo da conta poupança. Ok. Bom, daí eu tenho que verificar essas regras aqui. A primeira regra é sem conta especial. Então, o cliente não possui requisito necessário para a conta especial. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Verificar se ele atende a esse requisito aqui, ó. Ele tem que um saldo em pelo menos de uma das contas deve estar acima de 1.000, né? Então, o saldo da conta corrente ou o saldo da poupança tem que ser maior do que 1.000 para ele poder ter conta especial. Então, vamos fazer essa verificação aqui, ó. Se o saldo da conta corrente for maior do que 1.000 ou o saldo da poupança por maior do que 1.000, então beleza, ele está habilitado a ter aí uma conta especial. Agora a gente vai verificar o limite para essa conta, né? Daí o que ele está falando aqui, ó? O dobro do maior saldo. Então o limite vai ser o dobro do maior saldo ou o triplo do menor saldo. Então eu tenho que descobrir aqui qual que é o menor e o maior saldo entre a conta corrente e a conta poupança. Então eu vou colocar aqui, ó, maior saldo, uma variável aqui para armazenar o maior saldo. Eu já vou colocar aqui que seja da saldo da conta corrente. E o menor eu já vou colocar que é da conta poupança. Daí eu verifico, ó, se o saldo da poupança for maior do que o da conta corrente, então o maior saldo passa a ser o da poupança. E o menor saldo passa a ser o da conta corrente. Porque inicialmente eu coloquei aqui, ó, que o menor seria o da conta corrente, o maior da conta corrente e o menor da conta poupança. Daí eu verifico, se o da poupança for maior do que o da conta corrente, aí eu inverto, né? O maior saldo passa a ser o da poupança e o menor da conta corrente. Aí eu vou calcular o que? O valor do limite, ó. Então o valor do limite vai ser o dobro do maior saldo ou o triplo do menor. Então vamos calcular aqui o primeiro, ó, valor limite 1, que vai ser o maior saldo vezes 2. É o dobro do maior, né? E o limite 2, valor limite 2, vai ser o menor saldo vezes 3, que é o triplo do menor saldo. Bom, já tenho aqui os valores do limite 1 e do limite 2. Agora eu verifico se o valor do limite 1 for maior do que o valor do limite 2, portanto, o limite final vai ser o valor do limite 1. Porque é o maior limite, né? Deve ser fornecido o valor do limite maior entre essas duas situações. É isso que eu estou fazendo aqui.
Então verifico qual que é o maior limite. Se o limite 1 for maior que o limite 2, o limite final vai ser o limite 1. Se não, então else, se não, o limite final vai ser o valor do limite 2. Bom, daí eu vou colocar um print, né, mostrando qual que é o limite. Então vou formatar aqui f limite da conta. Limite final, 2 duas casas decimais de formatação. Ok, então se ele entrar aqui, né, se ele puder ter uma conta especial, ele vai entrar aqui e calcular tudo isso daqui. Daí eu tenho uma outra situação que é o oposto dessa situação aqui de cima, né? Então se ele não tiver a possibilidade de ter uma conta especial, ele vai entrar aqui embaixo, né? Else. Se não, aí eu vou mostrar uma mensagem para ele, um print, sem conta especial. Beleza. Então vamos executar isso daqui. Então vou colocar aqui os valores de acordo com o exercício. Então 1.200 de conta corrente, depois 1.000 de poupança, a saída 3.000 de limite. Aqui 2.000 de conta corrente, mais 1.000 de poupança, portanto 4.000 de limite. Aqui 1.400 por 1.800, 4.200 de limite. 1.200 por 2.300, 4.600, ok. 800 de conta corrente e 700 de poupança. Ah lá, ele não pode ter conta especial porque a conta ele tem que ter um saldo de conta corrente maior do que 1.000 ou da conta poupança maior do que 1.000. Então nenhum dos dois aqui é maior do que 1.000. Daí ele entra nesse else aqui, né? Ok? Bom, então esse daqui foi o exercício número 10. Exercício número 11. Faça um programa em Python para simular o jogo Jankenpô. Pedra, papel, tesoura, seguindo as seguintes regras. Cada jogador pode digitar somente 0 para pedra, 1 papel, 2 tesouras. Escreva a mensagem opção inválida se não for nenhuma dessas opções. Pedra ganha de tesoura, papel ganha de pedra e tesoura ganha de papel. Valores iguais, empate. Vamos lá então, vamos criar aqui um código e começar pedindo aqui os valores. Então J1, para jogador 1 eu vou colocar int input J1 0 pedra, 1 papel, 2 tesoura. E aí a mesma coisa para o jogador 2. Ele vai jogar pedra, papel ou tesoura. Bom, quais situações eu posso ter aqui? Então eu posso ter cada jogador jogando pedra, papel ou tesoura. Quando os jogadores jogarem, ambos os jogadores jogarem a mesma opção, já dá empate. Então eu já posso começar testando isso, né? Então se jogador 1 for igual ao jogador 2, se aquilo que o jogador 1 digitou for igual ao jogador 2,
Ah, bom, mas antes, ó, vamos lá, vamos fazer um negócio aqui que é importante. Ó, vamos verificar o que ele está pedindo para verificar se as opções são válidas. Então, antes, vamos verificar aqui se as opções estão válidas. Ou seja, se ele digitou 0, 1 ou 2. Então, se o jogador 1 digitou um valor maior ou igual a 0, end, o jogador 1 digitou um valor menor ou igual a 2, então se está dentro aqui de 0 e 2, end, vamos verificar agora do jogador 2, né? Se o jogador 2 jogou um valor maior ou igual a 0, end, o jogador 2 jogou um valor menor ou igual a 2, então significa que está ok. Daí eu posso colocar aqui já, ó, vamos colocar aqui um else, né? Então se ele não se ele digitou isso daqui, aí eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui dentro com as opções válidas. Caso contrário, eu vou mostrar uma opção aqui, uma mensagem, né, com opção inválida. Opção inválida. Beleza. Bom, daí eu vou continuar com aquela minha ideia, né? Então a primeira coisa é testar ver se tem um empate. Se o J1 for igual ao J2, portanto eu vou dar um print aqui, empate logo de cara. Beleza. Caso não seja empate, então aí eu vou testar as outras opções, né? Quais são essas outras opções aqui? Então vamos tentar colocar aqui, ó, para a gente colocar como um rascunho aqui, para ficar mais fácil da gente acompanhar. Então eu posso ter cada jogador podendo jogar pedra, papel e tesoura, né? E aí vamos fazer as situações possíveis. Então vamos começar aqui. Vamos supor que o jogador 1 jogue 0 e o jogador 2 jogue 1. Aí o jogador joga 0 e 2, o jogador 1 joga 1 e o jogador 2 joga 0, o jogador 1 joga 1, o jogador 2 joga 2, o jogador 2 joga, o jogador 1 joga 2 e o jogador 2 joga 0, e o jogador 2 joga 2 e o jogador 1 joga 2 e o jogador 2 joga 1. Vamos analisar aqui os vencedores. Então, vamos ver aqui, ó. Essa tabelinha que eu montei aqui são as combinações, tá? As combinações possíveis daquilo que pode acontecer dentro do jogo, tá? Então eu tenho aqui 2 jogadores e 3 entradas, ou seja, eu posso ter 6 combinações aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 entre eles. E as saídas. Bom, 0 e 1, ou seja, pedra e papel ganha papel. Então ganha jogador 2. Jogador 2. 0 e 2, ou seja, 0 e 2, 0 é pedra, 2 tesoura, portanto ganha pedra, que quem jogou foi jogador 1. 1 e 0, 1 e 0 é papel e pedra, portanto ganha jogador 1. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2 é papel e tesoura, papel e tesoura, portanto ganha quem jogou tesoura, que foi jogador 2. Jogador 1 jogou 2, jogador 0 jogou 0, portanto tesoura e pedra ganha pedra, então ganha aqui jogador 2. E aqui na última situação, 2 e 1, 2 e 1 é tesoura e
e papel, ganha quem jogou tesoura, que foi jogador 1. Então posso ter aqui essas situações, né, possíveis dentro do jogo. Então eu vou fazer, agora vai ser reescrever essas situações aqui no Python. Então, se não for empate, ele vai entrar aqui no else, e daí eu vou reescrever essas situações aí. Então vamos lá, if, então se o jogador 1 jogou 0, end, jogador 2 jogou 1, então vou colocar um print aqui, ganhou jogador 2. Else if, se o jogador 1 jogou 0, end, o jogador 2 jogou 2, print, ganhou jogador 1. Else if, se o jogador 1 jogou 1, end, o jogador 2 jogou 0, portanto, print, ganhou o jogador 1, ganhou o jogador 1, ganhou J1. Se não ser J1, jogador 1 for igual a 1, end, jogador 2 igual a 2, print, ganhou jogador 2, que é essa situação aqui que eu estou analisando, né? Else if, ou elif, vai ser, se não ser jogador 1 jogou 2, end, jogador 2 jogou 0, print, ganhou jogador 2. Se J1 for igual ao 2, end J2 igual a 1, print, ganhou jogador 1. Então 0 e 1, 0 e 1, 0 e 2, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 0, 1 e 2, 2 e 0, 2 e 0 e 2 e 1. Então montei aqui as 6 combinações. É 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinações com cada vitória. Beleza, então vamos ver se funciona. Tá faltando um espacinho aqui. Então, jogador 1 vai jogar pedra. Jogador 2 joga papel, ganhou o jogador 2. Vou jogar aqui de novo, o jogador 1 joga pedra e o jogador 2 joga tesoura, portanto ganha o jogador 1. Jogador 1 joga papel, jogador 2 joga
Pedra. Ganhou o jogador 1. Agora jogador 1 joga papel e o 2 joga tesoura. Então ganhou o jogador 2. Jogador 1 joga tesoura e o jogador 2 joga pedra. Ganhou o jogador 2. E aí a última situação é o jogador 1 jogando tesoura com o jogador 2 jogando papel. Portanto, ganha o jogador 1. Vamos testar aqui o empate, né? Se todos jogarem 2 aqui, por exemplo, dá empate. A opção inválida, vamos colocar aqui, se algum deles digitar a opção inválida, ele já vai cair aqui embaixo, né, no else. Então, tá ok. Então, esse foi o exercício do Janken-Pon, pedra, papel e tesoura. Ok? Vamos para o próximo, que é o exercício 12. Cria um jogo onde o computador vai sortear um número entre 1 e 5 e o jogador vai tentar descobrir qual foi o valor sorteado. Dica: utilize a biblioteca random para sortear o número. Então a gente vai pedir um número, né, para a pessoa digitar. O computador vai sortear um número e a gente vai ver se a pessoa acertou ou não esse número sorteado. Então vamos começar aqui pedindo um número, né, para a pessoa. Int input, digite o número. Bom, daí o que a gente precisa fazer? A gente precisa sortear um número. Para a gente sortear um número, eu tenho que utilizar uma biblioteca chamada random. Então eu vou colocar um import nessa biblioteca aqui em cima. Ó. Import random. Antes eu vou verificar aqui se o número está nessa faixa aqui de 1 a 5, tá? Então eu vou verificar aqui, ó, se o número que ele... Eu escrevi errado aqui, random, ok. Se o número for maior ou igual a 1, end número menor ou igual a 5, então está dentro da faixa ali que ele vai jogar, né? Só para garantir que ele vai fornecer aqui valores válidos. Se não, né, ele vai cair num else aqui, que eu já vou dar um print aqui embaixo para ele, ó. Faixa de números incorreto. Beleza. Daí, vou colocar digite o número de 1 a 5. Pronto. E aí eu vou sortear esse número. Como que eu sorteio esse número? Para sortear o número, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma variável sorteio recebendo random, a funçãozinha random ponto rand int. Então eu vou sortear um número inteiro. Aí eu vou colocar aqui o inicial e o final. Então eu quero sortear números do que? De 1 a 5. Então rand int de 1 a 5 ele vai sortear números inteiros, indo de 1 até 5. Ok, então coloquei o número sorteado aqui na minha variável sorteio, daí eu vou verificar se ele acertou ou não, né? Se o número sorteado, se o sorteio for igual ao número que ele forneceu, significa que ele acertou. Vou dar um print aqui. Acertou. Se não, não else, print, ele errou. Vou mostrar a mensagem que errou. E aí eu vou mostrar aqui na frente qual que foi o número sorteado, né? Sorteio, para ele saber qual que foi o número sorteado. Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos rodar aqui o número de 1 a 5.
Vamos digitar aqui 6, por exemplo. Olha lá, ele já entrou aqui no else, que o número não é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Eu digitei 6, então ele caiu aqui no else aqui embaixo da faixa de números incorreta. Então vamos colocar aqui, vamos digitar o número 3. Olha lá, eu acertei, logo de primeira aqui eu acertei o número. Vamos colocar aqui número 2, acertei de novo, número 2 de novo, errei, errou, número sorteado 5. Número 4, errou, número 5 foi sorteado de novo. Aí executar aqui, número 1, acertei. Então, esse daqui foi mais para a gente treinar aí o uso do if e do else e também saber da existência dessa biblioteca random, né, que ela tem as funções de sorteio, né, gerar números aleatórios, ok? Bom, então esse foi o exercício número 12 e assim nós encerramos a segunda lista de exercícios. Um abraço e até a próxima.